Ninguém vai te ouvir chorar quando eu disser o quão inútil você é, sussurrou Caetano Ribeiro, inclinando-se sobre a mesa de conferências no escritório vazio. Sua voz carregava aquele tipo especial de silêncio que, de alguma forma, soa mais alto do que gritar. O relógio digital na parede marcava 7h30. Lá fora, o sol da manhã ainda não havia nascido completamente, lançando longas sombras através das persianas. Fiquei sentado, imóvel, com a pasta do currículo agarrada em minhas mãos como um escudo. Esta avaliação de desempenho havia sido agendada para esta hora inacreditável por um único motivo. Estou esperando há meses por isso, continuou ele, batendo em uma pasta grossa etiquetada com o meu nome. Cada erro, cada falha, tudo documentado. Seu sorriso se alargou quando ele estendeu a mão para pegar a pasta. Então, as portas principais se abriram. O som de vários passos ecoou pelo espaço de trabalho vazio. Caetano levantou a cabeça de repente, sua expressão mudando de presunçosa para confusa. Maitê, a diretora de RH, entrou com determinação, ladeada por 2 membros da equipe de segurança. Sem cumprimentar Caetano, ela caminhou diretamente até mim e colocou um envelope lacrado na minha frente. "Abra, Yara", disse ela gentilmente. Quando o fiz, o rosto de Caetano se transformou de uma forma que jamais esquecerei. Da confiança ao terror no intervalo de um único batimento cardíaco. Antes de compartilhar o que aconteceu em seguida, você precisa entender tudo o que levou a este momento. Os 6 meses de guerra psicológica que me levaram ao limite, as evidências que coletei e, mais importante, por que o que aconteceu em seguida mudou não apenas a minha vida, mas a de toda a empresa para sempre. Meu nome é Yara Guimarães. Sempre fui a pessoa que segue as regras, a confiável, a solucionadora de problemas. Antes de tudo isso, liderei o lançamento de produto mais bem-sucedido da nossa empresa em 5 anos. Esse sucesso me rendeu uma transferência para o nosso departamento principal, onde conheci Caetano. Desde o início, algo parecia estranho. Caetano me recebeu com um aperto de mão firme e palavras que pareciam de apoio à primeira vista, mas ditas com uma frieza que me fez questionar se eu tinha imaginado aquilo. "Ótimo ter você conosco. Sua reputação a precede", ele disse, com os olhos me avaliando como se eu fosse um obstáculo inesperado. As primeiras semanas pareceram normais. Aprendi os sistemas do departamento, conheci meus colegas de equipe, Ícaro, Breno e Tiago, todos eles estranhamente reservados perto de Caetano. Eles eram amigáveis o suficiente quando ele não estava por perto, mas a atmosfera mudava sempre que ele entrava em uma sala. As conversas morriam, as pessoas sentiam um interesse repentino nas telas dos computadores. Começou pequeno. Caetano questionava decisões insignificantes nos meus relatórios. Coisas insignificantes demais para deixar para depois. "Você tem certeza dessa projeção ou conferiu esses números 2 vezes?" Sempre na frente dos outros. Sempre com aquele toque de dúvida na voz. Na 3ª semana, ele começou a me excluir de e-mails cruciais. Descobri isso quando Dara mencionou uma reunião da qual eu deveria participar. "Você não entendeu o tópico sobre a sessão de planejamento trimestral?" Ela perguntou, surpresa por eu não ter ideia do que ela queria dizer. "Deve ter sido um descuido", disse Caetano quando o abordei em particular. "Vou garantir que você seja incluída na próxima vez." Seus olhos, no entanto, contavam uma história diferente. Eles me observavam com um cálculo frio, avaliando como eu reagiria. Fiz o que achei certo. Trabalhei mais arduamente, cheguei mais cedo, fiquei até mais tarde. Verifiquei 3 vezes cada relatório. Mas algo mudou no 2º mês. Durante uma apresentação da equipe na qual descrevi um novo protocolo de eficiência que poderia economizar recursos significativos da empresa, Caetano me interrompeu. "Na verdade, isso se baseia na estrutura do Breno do ano passado", anunciou ele na sala. 20 pares de olhos se voltaram para mim, testemunhando minha confusão. Breno pareceu igualmente perplexo, mas permaneceu em silêncio. "Desenvolvi isso de forma independente", disse eu, mantendo a compostura.
mas adoraria ver o trabalho do Breno para comparação. Vamos em frente, respondeu Caetano, descartando completamente o assunto. Após a reunião, procurei nos arquivos da empresa a suposta estrutura do Breno. Ela não existia. Mais tarde naquela semana, ouvi Caetano conversando com o vice-presidente da nossa divisão. Yara tem potencial, mas precisa de supervisão rigorosa. Sua atenção aos detalhes não é o que seus gerentes anteriores afirmavam. O vice-presidente assentiu, olhando para mim através da parede de vidro da sala de reuniões. O estrago já estava feito. O padrão se intensificou. Meu acesso a certos sistemas de dados foi restringido devido a atualizações do protocolo de segurança. Projetos que iniciei foram reatribuídos. Minhas sugestões em reuniões foram reconhecidas e imediatamente reformuladas como ideias de outra pessoa, geralmente de Caetano. Quando nosso departamento preparou a avaliação trimestral da qualidade da fabricação, notei padrões preocupantes na nossa mais nova linha de produção. A taxa de falhas mostrou anomalias estatísticas que indicavam potenciais problemas de segurança para o consumidor. Documentei minhas descobertas e as levei diretamente para Caetano. Vou revisá-las, disse ele, pegando minha análise. 2 dias depois, recebi o relatório final para distribuição em equipe. Minhas sessões haviam sido drasticamente alteradas. Os indicadores de alerta haviam sido substituídos por uma linguagem mais limpa que mascarava os problemas. Quando questionei isso em particular, a resposta de Caetano me arrepiou. Você está exagerando em relação a variações normais, ele disse. Este não é o seu departamento anterior. Temos padrões diferentes aqui. Quando insisti, seu tom endureceu. O relatório está finalizado. Envie-o como está. Fiz algo naquela época que me salvaria mais tarde. Guardei as 2 versões. Salvei tudo. Relatórios originais, e-mails, gravações de reuniões, quando permitido. Eu ainda não sabia o porquê, mas algo lá no fundo me dizia para criar um registro em papel. A situação piorou ainda mais. Caetano começou a me chamar para o seu escritório para sessões de coaching que consistiam apenas em críticas. Meu desempenho, meu estilo de comunicação e até mesmo minha aparência profissional se tornaram alvos. Seu estilo de apresentação deixa as pessoas desconfortáveis, ele alegou, embora o feedback dos colegas sugerisse o contrário. As táticas de isolamento se intensificaram. Almoços de equipe aconteciam sem aviso prévio. Decisões cruciais eram tomadas em discussões improvisadas no corredor, das quais eu não participava. Quando clientes importantes me visitavam, eu recebia tarefas urgentes que me mantinham afastada. Dara notou. Ele fez isso com a Luma antes de você. Ela sussurrou um dia na máquina de café. Ela foi embora depois de 4 meses. Não aguentava mais. Por quê? Perguntei. Ícaro olhou ao redor antes de responder. Caetano só prospera quando é a pessoa mais inteligente da sala. Qualquer um que o ofusque vira alvo. Pesquisei sobre a Luma naquela noite. Ela já era altamente realizada antes de entrar para o nosso departamento. Agora, trabalhava para uma empresa menor, em uma função reduzida. Encontrei outras também, todas de alto desempenho que tiveram breves períodos sob o comando de Caetano antes de saírem ou serem transferidas. O padrão era inegável. No 4º mês, minha saúde começou a piorar. O sono se tornou difícil. A ansiedade me perseguia até em casa todas as noites. Meu apetite diminuiu. Amigos comentaram sobre minha perda de peso e as olheiras. Pensei em pedir demissão, mas não consegui. A doença progressiva da minha mãe exigia tratamentos caros, não totalmente cobertos pelo plano de saúde. Minhas economias estavam se esgotando. Eu precisava deste emprego e de seus benefícios de saúde. Então, me adaptei. Registrei cada interação com Caetano Ribeiro. Encaminhei e-mails importantes para minha conta pessoal. Gravei reuniões quando a política da empresa permitia. Estabeleci relacionamentos com colegas de outros departamentos. Mais importante ainda, continuei monitorando o problema de qualidade da produção que Caetano havia ignorado. A virada aconteceu na semana passada.
Um alerta de sistema indicou anomalias em 3 lotes de produção consecutivos, exatamente o padrão sobre o qual eu havia alertado. Extraí os dados diretamente, ignorando os relatórios filtrados, e descobri que a situação havia piorado. Não se tratava mais apenas de qualidade, representava potenciais violações de segurança do consumidor que poderiam desencadear ações regulatórias. Preparei uma análise abrangente e solicitei uma reunião urgente com Caetano. Ele remarcou 2 vezes antes de finalmente concordar com uma breve conversa, na qual mal olhou para minhas descobertas. Estamos cientes dessas variações, disse ele com desdém. Elas estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Não estão, insisti. O padrão de agrupamento indica falha sistemática. Precisamos interromper a produção e investigar. Sua expressão se obscureceu. Isso custaria milhões e alarmaria o conselho desnecessariamente. Isso permanece sob responsabilidade do departamento até que tenhamos mais dados. Mas os consumidores? Essa é a minha decisão final, ele interrompeu. Sua persistência nisso é preocupante, Linnea. Talvez devêssemos discutir sua adequação a esta equipe. A ameaça era inconfundível. Na manhã seguinte, recebi o e-mail agendando minha avaliação de desempenho para 7 horas, com o assunto Avaliação Abrangente de Desempenho, Presença Obrigatória. O corpo do e-mail continha apenas uma linha. O agendamento antecipado garante privacidade para o que provavelmente será uma conversa emotiva. Quando mostrei o e-mail para Yara, seu rosto empalideceu. Ele enviou uma mensagem semelhante para Luma antes dela ir embora. Naquela noite, tomei minha decisão. Compilei todos os documentos, e-mails e gravações que havia coletado ao longo de 6 meses. Organizei-os em 3 categorias: assédio pessoal, sabotagem profissional e, mais importante, o encobrimento da qualidade da produção. Depois de revisar tudo 2 vezes, enviei o pacote completo para 3 destinatários: o Conselho Jurídico da empresa, o Comitê de Ética do Conselho e a Lira, do RH. A minha mensagem foi simples. Acredito que estes documentos demonstram um padrão de comportamento que viola as políticas da empresa e potencialmente os regulamentos que regerem a segurança dos produtos. Tenho uma avaliação de desempenho marcada para amanhã às 7 horas, que acredito que resultará na minha demissão com base em problemas de desempenho inventados. Solicito intervenção imediata. Enviei a avaliação às 20 horas e 42 minutos. Às 21 horas e 17 minutos, recebi uma breve resposta. Não discuta com ninguém. Compareça à reunião conforme agendado. Naquela noite mal dormi. Preparei-me para o pior: desemprego, reputação manchada, potencial retaliação. Ensaiei o que diria quando Caetano tentasse me demitir. Atualizei meu currículo e coloquei meus pertences pessoais em uma pequena mala, pronta para sair com dignidade. O que eu não esperava foi o que realmente aconteceu. Enquanto eu estava naquela sala de conferências, às 7 horas da manhã, observando-me entregar aquele envelope enquanto a segurança se posicionava perto de Caetano, senti algo inesperado. Não triunfo ou alívio, mas um estranho vazio misturado com validação. O envelope continha uma carta acusando o recebimento das minhas provas, a confirmação de que uma investigação havia sido iniciada imediatamente após a chegada dos meus e-mails, e o mais surpreendente, uma transferência temporária para trabalhar diretamente com a equipe executiva em um projeto especial. Qual é o significado disso? Perguntou Caetano, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira rolou para trás. Sua expressão era profissional, mas inflexível. Caetano, precisamos continuar esta conversa no meu escritório. A segurança irá escoltá-lo. Isso é ridículo! Ele gaguejou, olhando para mim. Tudo o que ela lhe disse é inventado. O trabalho dela tem sido abaixo do padrão desde que chegou. Eu tenho documentação. Sim, revisamos sua documentação. Também revisamos os originais inalterados que ela forneceu.
As discrepâncias são preocupantes. A cor desapareceu do rosto de Caetano. Também recebemos os relatórios de qualidade da produção. Todos continuaram, ambas as versões. O Conselho ordenou a paralisação imediata da linha de produção 3 enquanto se aguarda a investigação. A compreensão surgiu em seus olhos. Seu olhar se voltou para mim, não mais desdenhoso, mas repleto de algo novo: medo. Por favor, dirija-se ao meu escritório. Tudo dito com firmeza. Isadora Neves, da diretoria, encontrará você lá em cima em 15 minutos. Tire um tempo se precisar. Enquanto a segurança escoltava Caetano para fora, ele se virou uma vez. Isso não acabou, disse ele, baixo o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Mas olhando em seus olhos, percebi que não. Acabou para ele. Se você já sofreu bullying no trabalho ou viu alguém abusar de seu poder, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio ajuda a compartilhar essas histórias que muitas vezes permanecem ocultas em ambientes profissionais. Clique no sino de notificação para acompanhar mais histórias sobre justiça no trabalho, porque saber que você não está sozinho pode fazer toda a diferença quando se está travando uma batalha injusta. O que aconteceu em seguida chocou até a mim. A investigação revelou padrões que eu não havia compreendido completamente, conexões que explicavam o comportamento de Caetano e consequências que remodelariam toda a empresa. Mas o mais importante é que me ensinou sobre poder, tanto o que destrói quanto o que cura. Depois que a segurança escoltou Caetano para fora, sentei-me sozinha na sala de conferências, com as mãos ligeiramente trêmulas, enquanto relia a carta. O silêncio parecia estranho depois de meses de ansiedade constante. Parte de mim não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, que alguém tivesse realmente ouvido e agido. Quando o assistente do diretor executivo chegou, precisamente 15 minutos depois, ela tinha uma confiança silenciosa que respeitei imediatamente. O conselho está se reunindo em uma sessão de emergência, explicou ela. Eles gostariam que você apresentasse suas conclusões diretamente. Caminar pelo andar executivo parecia surreal. 12 horas antes eu estava me preparando para a demissão. Agora, eu estava sendo conduzido a uma sala onde eram tomadas decisões da empresa que afetavam milhares de funcionários. 8 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, incluindo a CEO Dalila. Eu reconhecia a maioria dos comunicados da empresa, mas nunca os havia conhecido pessoalmente. Durante 90 minutos, eles fizeram perguntas detalhadas sobre minha documentação. Expliquei os problemas na linha de produção, mostrando os padrões estatísticos e as potenciais consequências. Por que vocês não nos informaram sobre isso antes? Perguntou um membro do conselho. Segui o protocolo, respondi, mantendo o contato visual. Relatei primeiro ao meu supervisor. Quando ele descartou as preocupações, reuni mais evidências antes de intensificar o processo. Dalila assentiu. Você fez tudo corretamente. O que me preocupa é quantos outros podem ter sido silenciados antes de chegar a este ponto. A investigação avançou com uma velocidade inesperada. À tarde, eles entrevistaram Ícaro e Breno. À noite, conversaram com 6 ex-funcionários que trabalharam sob o comando de Caetano. 2 dias depois, descobri a extensão total do que eles descobriram. Maitê me convidou para ir ao seu escritório, onde Dalila se juntou a nós. Descobrimos algo sistemático. No começo, Caetano mantinha 2 conjuntos de arquivos pessoais, os oficiais, em nosso sistema, e os privados, que ele mantinha criptografados em seu disco rígido pessoal. Dalila continuou. Seus arquivos privados continham métricas de desempenho alteradas, feedback de colegas manipulado e gravações de reuniões editadas. Ele visava especificamente funcionários com avaliações de alto potencial de gerentes anteriores. Mas por quê? Qual possível benefício? Bônus por desempenho departamental. Tudo explicado. Nossa estrutura de remuneração recompensa os departamentos que melhoram ano após ano.
Se Caetano expulsasse funcionários de alto desempenho antes que pudessem contribuir significativamente, ele poderia trazer substitutos, prepará-los para um desempenho abaixo do esperado e, então, melhorar gradualmente suas métricas. Isso criou a aparência de uma liderança bem-sucedida. Dalila acrescentou que seu departamento sempre apresentou curvas de melhoria que impressionavam a alta liderança, mas que a linha de Dazi foi artificialmente reduzida primeiro. Isso é assustadoramente calculado, eu disse. Piora, respondeu. Os problemas de qualidade de produção que você identificou estão diretamente relacionados à estrutura de bônus dele. As métricas trimestrais de qualidade afetavam sua avaliação de desempenho. Ao esconder os problemas, ele manteve seu histórico impecável. Eu me senti mal. Então ele arriscou a segurança do consumidor por um bônus. Aproximadamente R$ 87 mil por ano. Dalila confirmou. Identificamos 16 funcionários ao longo de 4 anos que sofreram tratamento semelhante. 4 queixas registradas foram misteriosamente resolvidas com investigação mínima. Como isso passou despercebido por tanto tempo? Perguntei. A expressão de Dalila se fechou. Ele tinha proteção. O gerente de RH anterior era seu colega de faculdade. Estamos investigando se esse relacionamento comprometeu queixas anteriores. A semana seguinte trouxe mudanças rápidas. Caetano foi demitido. É claro que a empresa emitiu um pedido formal de desculpas a mim e aos outros funcionários afetados. A linha de produção 3 passou por uma reavaliação completa, resultando num recall voluntário de produtos, custoso, mas necessário. O mais surpreendente é que me pediram para liderar uma nova equipe interna de garantia da qualidade, reportando-se diretamente ao conselho, ignorando a estrutura de gestão tradicional. Minha primeira tarefa, revisar todos os departamentos em busca de padrões semelhantes. Breno me abordou na sala de descanso alguns dias depois. Eu deveria ter falado, disse ele calmamente. Quando ele alegou que minha estrutura inexistente era a base para sua proposta, eu sabia que ele estava errado. O medo é um silenciador poderoso, respondi. Ele o cultivou deliberadamente. Certa vez, ele me disse que eu estava em um plano de melhoria de desempenho, mas isso nunca apareceu no meu arquivo oficial. Breno continuou. Ele usou isso para justificar minha exclusão de projetos. Eu acreditava que estava fracassando. Conversas semelhantes se seguiram com outros colegas. Surgiram padrões de isolamento, feedback manipulado e táticas psicológicas projetadas para criar dúvidas sobre mim mesmo. Caetano não tinha como alvo apenas potenciais rivais. Ele havia criado um ambiente em que todos se sentiam vulneráveis e ninguém confiava em suas próprias percepções. 2 semanas depois daquele confronto matinal, recebi uma mensagem de Luma, uma das vítimas anteriores de Caetano. Ela queria nos encontrar para um café. Sentamos em um café tranquilo perto do escritório. Ela não parecia em nada com a foto da empresa, estava mais confiante, mais presente. Quando o RH me contatou sobre o Caetano, não acreditei que alguém finalmente o pegou, ela começou. Tenho acompanhado o anúncio do recall. Essa foi a sua descoberta? Assenti. Embora eu nunca tenha imaginado que isso levaria a tudo isso. Também encontrei problemas de qualidade, ela revelou, em uma linha de produção anterior. Quando levei o assunto para o Caetano, ele explicou tudo. Aí, de repente, minhas avaliações de desempenho despencaram. Comecei a questionar minha própria competência. Foi exatamente o que ele fez comigo, eu disse. Ouvi dizer que você mantém registros, ela disse. Inteligente, quem me dera ter mantido. Não foi estratégia no início, admiti. Foi só instinto. Luma sorriu. Bem, seus instintos mudaram tudo. A empresa me ligou ontem com um pedido formal de desculpas e uma oferta para retornar com uma indenização pelos bônus perdidos. 4 outras pessoas receberam ligações semelhantes. Senti uma onda de satisfação. Você está considerando isso? Na verdade, sim. A nova estrutura de gestão parece promissora. Ela hesitou.
Tem mais uma coisa que você precisa saber. Depois que saí, relatei minhas preocupações sobre a qualidade da produção ao Departamento de Defesa do Consumidor. Meus olhos se arregalaram. Você fez isso? Denúncia anônima. Eles abriram uma investigação preliminar, mas a encerraram quando não conseguiram acessar os documentos internos com o recall voluntário. Eles reabriram o caso. As implicações me atingiram. Caetano poderia enfrentar penalidades regulatórias, não apenas demissão. Exatamente. Violações regulatórias perseguem você para sempre neste setor. A expressão do funcionário não demonstrava nenhuma compaixão. Algumas ações merecem consequências permanentes. Quando voltei ao escritório, ele estava me esperando. Recebemos uma notificação de uma investigação regulatória. Ela disse: eles estão solicitando especificamente todas as comunicações do Caetano Ribeiro sobre a qualidade da produção nos últimos 3 anos. O que isso significa para a empresa? Perguntei. Estamos cooperando plenamente. O recall voluntário reforça a nossa posição. O foco parece estar na responsabilização individual e não em penalidades corporativas. Ela observou minha expressão. Você não parece surpreso. Eu suspeitava que isso pudesse acontecer. Respondi com sinceridade. As violações foram graves. Bem, tem mais. O Conselho revisou nossos protocolos de comunicação após este incidente. Estamos implementando um novo sistema de denúncia anônima que ignora os supervisores diretos. Ela me entregou uma pasta. Eles gostariam que você supervisionasse o desenvolvimento. Os meses seguintes transformaram a cultura da empresa. O novo sistema de relatórios identificou 2 outros gerentes com padrões preocupantes, embora nenhum tão grave quanto o de Caetano. Programas de treinamento obrigatórios sobre segurança psicológica e liderança ética foram implementados. Mais importante ainda, os funcionários que haviam saído em circunstâncias suspeitas foram contatados e receberam uma proposta de reconciliação. 3 meses depois daquela reunião às 7 da manhã, recebi um e-mail inesperado de um escritório de advocacia que representava Caetano. Ele estava buscando uma carta de recomendação como parte de uma negociação de acordo com a empresa. Em troca, ele retiraria potenciais alegações de difamação. Encaminhei a denúncia para o departamento jurídico sem responder. A resposta foi rápida. A empresa não fornecerá referências nem se envolverá em discussões de acordo sobre relatos factuais de má conduta documentada. Mais tarde, naquele dia, descobri que Caetano havia assumido uma posição com um concorrente menor em outro estado, aparentemente alheio à investigação regulatória. 2 semanas depois, as conclusões regulatórias tornaram-se públicas. O concorrente o demitiu imediatamente. O momento mais significativo aconteceu 6 meses depois daquela manhã fatídica. Dalila me chamou em sua sala e deslizou uma pasta sobre sua mesa. O conselho aprovou um novo cargo executivo com foco em integridade no local de trabalho e garantia de qualidade. Gostaríamos que você considerasse isso. A função representava tudo pelo que lutei: responsabilidade, transparência e proteção sistemática contra abuso de poder. Também trazia recursos para implementar mudanças reais. Por que eu? Perguntei. Deve haver pessoas com mais experiência. Experiência não é o que precisamos, respondeu Dalila. Precisamos de alguém que tenha reconhecido um problema sistêmico, o tenha documentado metodicamente e tenha tido a coragem de relatá-lo apesar do risco pessoal. Alguém que tenha demonstrado integridade quando era mais difícil. Aceitei o cargo no dia seguinte. 1 ano depois de Caetano ter agendado aquela reunião das 7 horas, nossa empresa recebeu um prêmio do setor por liderança ética. Os problemas na linha de produção foram totalmente resolvidos com processos aprimorados de controle de qualidade que se tornaram o novo padrão. 5 dos alvos anteriores de Caetano retornaram à empresa em cargos avançados.
Quanto ao próprio Caetano, as penalidades regulatórias incluíam uma proibição de 5 anos no setor. Sua reputação profissional nunca se recuperou. Ouvi por meio de contatos no setor que ele acabou aceitando um cargo muito abaixo de suas qualificações em uma área não relacionada. A destruição sistemática que ele infligiu às carreiras de outras pessoas acabou se tornando um modelo para sua própria ruína. O melhor de tudo é que nunca precisei mentir, exagerar ou manipular. Eu simplesmente preservei a verdade que ele tentou esconder e garanti que ela chegasse a quem precisava vê-la. Suas próprias ações fizeram o resto. Em meu novo cargo executivo, estabeleci um programa de mentoria projetado especificamente para funcionários em recuperação de traumas no trabalho. Chamamos isso de Programa Phoenix, ajudando as pessoas a reconstruir a confiança após ela ter sido sistematicamente destruída. Luma se tornou uma das nossas primeiras mentoras. Durante uma conferência de liderança onde apresentei nossa nova estrutura ética, alguém me perguntou se eu estava satisfeita com a forma como tudo se resolveu. Justiça e vingança não são a mesma coisa, respondi. Eu não queria vingança, eu queria proteção para mim e para os outros, eu queria responsabilidade. O fato de suas próprias ações terem levado à sua queda não era meu objetivo, mas talvez tenha sido a conclusão mais adequada. Depois, uma jovem gerente se aproximou de mim. Estou documentando uma situação semelhante no meu departamento, sussurrou ela. Ouvir sua história me dá coragem. Foi então que percebi que o verdadeiro impacto não se resumia à demissão de um supervisor tóxico. Tratava-se de quebrar um ciclo de silêncio que protege os agressores no local de trabalho. Tratava-se de criar um modelo a ser seguido por outros. A cultura da empresa se transformou. Os funcionários agora compartilham preocupações regularmente, sem medo. Os gestores entendem que apoiar os outros, em vez de destruí-los, leva a melhores resultados para todos. O mais importante é que ninguém começa o dia com o mesmo medo que eu senti durante aqueles 6 meses. A reunião matinal que Caetano agendou para me destruir tornou-se o catalisador para reconstruir não apenas minha carreira, mas todo um ecossistema profissional. Suas palavras, "ninguém vai te ouvir chorar", provaram ser proféticas de uma forma que ele jamais pretendeu. Não houve lágrimas naquela manhã, apenas o som da justiça finalmente chegando. E tudo começou porque confiei nos meus instintos o suficiente para documentar tudo, mesmo antes de entender o porquê. Você já presenciou ou sofreu bullying no trabalho? Como lidou com isso? A triste realidade é que muitas pessoas sofrem em silêncio, sem saber quais são suas opções ou com medo das consequências. Compartilhe suas experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode dar a coragem necessária a outra pessoa. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se no nosso canal. Compartilhamos essas experiências reais porque a justiça no local de trabalho importa. E às vezes, ver alguém se posicionar contra o abuso é exatamente o que precisamos para encontrar nossa própria coragem. Clique no sino de notificações para não perder nossas próximas histórias sobre como superar desafios no ambiente de trabalho e encontrar seu poder profissional. Lembre-se, a documentação é sua maior aliada. A verdade cuidadosamente preservada tem um poder que a manipulação jamais poderá igualar. A história de Yara nos lembra que o verdadeiro poder não está em intimidar ou manipular, mas em persistir com ética mesmo quando tudo conspira contra você. Muitas pessoas enfrentam ambientes tóxicos no trabalho em silêncio, com medo de perder sua estabilidade ou reputação. Mas há força em manter registros, em observar padrões e confiar nos próprios instintos. Quando uma cultura profissional se estrutura para proteger os agressores e punir os íntegros, o prejuízo é coletivo. Quebrar esse ciclo exige coragem individual, mas também responsabilidade coletiva. A mudança só é possível quando alguém ousa falar e alguém ousa escutar.
A justiça começa quando a verdade é dita com firmeza, mesmo que com as mãos trêmulas. Documentar, resistir e agir com ética são atitudes que salvam carreiras e empresas. A lição mais poderosa da trajetória de Yara é que o silêncio protege o agressor, mas a verdade bem registrada tem mais força do que qualquer narrativa fabricada. Mesmo quando parecia sozinha, ela se preparou com inteligência estratégica. E quando a hora chegou, teve provas para sustentar cada palavra. Sua integridade transformou não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Nunca subestime o valor de confiar no que você vê, sente e vive. Em um mundo onde manipular virou estratégia de sobrevivência para muitos, manter-se fiel aos próprios princípios pode parecer arriscado, mas no fim foi isso que a salvou e fez justiça prevalecer.